O amor é um sentimento profundo, mas está longe de ser imune às engrenagens invisíveis da economia. Por mais poético que possa parecer o encontro entre duas almas, há algo muito menos romântico que dita o ritmo das relações humanas: o dinheiro. Mais do que apenas uma ferramenta de troca, a economia é o pano de fundo silencioso que molda com quem nos relacionamos, por quanto tempo e até de que forma amamos. O amor geralmente é o guia do destino, mas nem deixa de ser verdade que existem casamentos realizados apenas por dinheiro. Raramente alguém ignora completamente as consequências econômicas de um relacionamento. Estudos mostram que o nível de renda, estabilidade financeira e até a profissão exercida impactam profundamente nossas escolhas afetivas. Não porque as pessoas sejam frias, mas porque viver custa caro. E construir uma vida juntos exige recursos, planejamento e, acima de tudo, expectativas alinhadas com a realidade material. A economia molda os relacionamentos desde os detalhes mais pequenos até os maiores compromissos. O preço de um jantar, a decisão de ter filhos, de morar junto, de viajar ou de se separar, tudo envolve dinheiro. Em tempos de recessão, os casamentos diminuem. Em tempos de crescimento, os divórcios aumentam. A lógica pode parecer paradoxal, mas é simples. Quando a economia vai mal, as pessoas evitam se comprometer financeiramente. Quando vai bem, sentem-se mais confiantes para tomar decisões mais individuais, inclusive a de se separar. E não é só no plano pessoal. O Estado, com sua influência direta sobre a economia, também interfere. Incentivos fiscais para famílias, bônus por filhos, políticas habitacionais e acesso a crédito são formas pelas quais os governos moldam direta ou indiretamente a estrutura dos relacionamentos. Casamentos por conveniência fiscal são uma realidade. Da mesma forma, em sociedades onde o Estado provê menos apoio, os vínculos familiares tendem a ser mais fortes, pois a dependência mútua é maior. A influência da economia vai ainda mais fundo, está na origem das nossas próprias preferências. A ideia de um par ideal é construída não apenas por valores culturais e emocionais, mas também por fatores econômicos como segurança, status e expectativa de ascensão social. As profissões mais valorizadas tendem a ser mais atraentes. O padrão de beleza, por mais subjetivo que pareça, também é afetado pela relação entre aparência e poder aquisitivo. E até a forma como nos apresentamos no primeiro encontro. Roupas, local escolhido, conversa, reflete o ambiente econômico ao nosso redor. Ao longo da história, as relações humanas sempre foram atravessadas por interesses econômicos. Na Idade Média, casamentos eram acordos políticos. No século XIX, vínculos eram selados para preservar fortunas familiares. Mesmo no mundo moderno, onde o amor é visto como base de qualquer relação séria, a lógica econômica ainda dita as condições do jogo. A liberdade de escolher um parceiro por afinidade emocional só existe plenamente quando há autonomia financeira. E essa autonomia depende do funcionamento do mercado, das políticas públicas, das taxas de juros, da inflação e do acesso à educação e ao trabalho. As plataformas de relacionamento, que hoje dominam a forma como conhecemos pessoas, também são reflexos de um mundo moldado pela economia. Elas utilizam algoritmos baseados em dados como localização, renda média, padrão de consumo e até preferência política para sugerir potenciais parceiros. Mesmo sem perceber, as escolhas são filtradas por variáveis que espelham nossa posição na estrutura social. E o mais curioso, a ilusão de liberdade oferecida por esses aplicativos muitas vezes mascara o quanto estamos presos a padrões criados por uma lógica de mercado e de classe. Além disso, há um aspecto estrutural menos comentado, mas profundamente real: a precarização das relações afetivas em contextos de instabilidade econômica.
Quando empregos são escassos, salários baixos e o custo de vida alto, as pessoas adiam decisões importantes como casar, ter filhos ou morar sozinhas. A juventude passa a viver mais tempo com os pais, e casais permanecem em relacionamentos infelizes por não terem recursos para se separar. A economia, nesse caso, deixa de ser pano de fundo e se torna cárcere emocional. Do outro lado, o avanço da tecnologia e da automação também vem afetando os laços humanos. À medida que novas formas de trabalho surgem, como os empregos remotos, os freelas, o trabalho por aplicativo, a noção tradicional de rotina, tempo compartilhado e estabilidade se fragmenta. Casais passam menos tempo juntos, amizades se diluem em interações virtuais e o sentimento de comunidade se enfraquece. A hiperconectividade esconde muitas vezes uma desconexão crescente causada pela pressão produtiva e pela lógica da eficiência. Amar exige tempo, e tempo, no mundo moderno, virou um recurso escasso. A crise da moradia é outro ponto em que o afeto encontra a economia de forma brutal. Em grandes cidades, o preço dos aluguéis e imóveis cresce muito mais rápido que os salários. Jovens casais são forçados a adiar a vida a dois. Famílias inteiras vivem amontoadas em pequenos espaços. E a intimidade perde lugar para a sobrevivência. Até mesmo a arquitetura das moradias muda. Ambientes cada vez menores reduzem as interações, intensificam o estresse e transformam o lar, que deveria ser um refúgio, em mais um espaço de tensão. O trabalho, como pilar econômico, também ocupa um papel central nos relacionamentos. A jornada exaustiva, os deslocamentos longos e a insegurança no emprego afetam diretamente a qualidade das relações. O tempo de lazer, que poderia ser investido no cuidado emocional, desaparece. Muitas pessoas mal veem seus parceiros durante a semana. Os filhos crescem distantes e as relações se tornam funcionais, quase mecânicas. A economia, nesse caso, não apenas molda as decisões de vida, mas também mina silenciosamente os vínculos. Em contraponto, há também o impacto da ascensão econômica em determinadas parcelas da população. Quando indivíduos conquistam estabilidade, ampliam suas redes de convivência, investem em desenvolvimento pessoal e se tornam mais exigentes em seus relacionamentos. A lógica econômica afeta não apenas o que buscamos, mas o quanto toleramos. E isso não é negativo, pelo contrário. Quando há base material sólida, há espaço para escolhas mais livres, mais saudáveis e menos condicionadas pelo medo. Curiosamente, a própria ideia de romantismo também está ligada ao contexto econômico. Em tempos de escassez, o amor tende a ser mais idealizado. Em tempos de abundância, torna-se mais pragmático. A cultura pop, o cinema, a música e a literatura refletem essas mudanças. O amor rebelde das décadas passadas dá lugar a um amor mais cauteloso, mais seletivo e, em certo sentido, mais individualista. Isso porque, numa sociedade marcada por desigualdades crescentes, a ideia de se entregar totalmente ao outro passa a ser vista como um risco. E em tempos de risco, a proteção emocional se mistura com a proteção financeira. A economia não apaga o amor, mas redefine o terreno sobre o qual ele é construído. E compreender isso não significa reduzir o afeto a cifras, mas entender que nenhum sentimento floresce no vácuo. Cada beijo, cada promessa, cada desencontro carrega, em alguma medida, o peso das estruturas econômicas em que vivemos. E se quisermos relações mais livres, talvez o ponto de partida não esteja apenas no coração, mas também no bolso e no mundo que o cerca. O amor pode não ter preço, mas o contexto econômico em que vivemos define, muitas vezes, as formas que ele assume. Se na primeira parte exploramos como a economia permeia nossos afetos cotidianos,
Agora é hora de aprofundar com dados, estudos e evidências o impacto real que as flutuações econômicas exercem sobre os relacionamentos modernos. Em 2012, um estudo conduzido pela Universidade de Michigan, nos Estados Unidos, demonstrou que casais de baixa renda têm 60% mais chances de se separar em comparação com aqueles de renda mais elevada. A pesquisa, baseada em dados de mais de 10 mil casais ao longo de 15 anos, identificou que fatores como estresse financeiro, insegurança habitacional e dificuldades em planejar o futuro corroem lentamente os vínculos emocionais. Não se trata apenas de conflitos sobre dinheiro, mas da deterioração da confiança mútua diante de uma realidade instável. Outro dado que chama a atenção vem do Pew Research Center. Segundo o levantamento realizado em 2019, 46% dos jovens adultos entre 18 e 29 anos afirmaram adiar o casamento por motivos financeiros. Entre os principais fatores citados estão a falta de uma renda estável, dívidas estudantis e a impossibilidade de adquirir uma casa própria. A mesma pesquisa mostrou que quanto maior o grau de instrução e estabilidade econômica, maior a propensão ao casamento. O amor, portanto, não é apenas um sentimento, é também uma decisão impactada pelo contexto material. No Brasil, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística revelou que, nos anos de crise entre 2015 e 2018, o número de divórcios caiu. Pode parecer um indicativo de estabilidade, mas na prática, isso reflete uma realidade dura: separar-se custa caro. Muitos casais permanecem juntos por não conseguirem arcar com os custos de uma nova moradia ou de um processo judicial. A economia, mais uma vez, dita a permanência ou o fim de vínculos afetivos. Além disso, o Censo Demográfico de 2022 trouxe uma estatística reveladora. O número de pessoas morando sozinhas no Brasil ultrapassou os 11 milhões, um aumento de mais de 20% em relação ao censo anterior. Parte desse fenômeno se explica pela autonomia crescente das mulheres, que passaram a ocupar o mercado de trabalho de forma mais expressiva. Mas também há outro lado. Em contextos de crise, muitas pessoas preferem viver sozinhas para evitar o peso emocional e econômico de um relacionamento em tempos difíceis. As desigualdades de gênero também ganham contornos mais visíveis sob a lupa econômica. Um estudo publicado pela London School of Economics apontou que mulheres que ganham mais que seus parceiros têm 30% mais chances de sofrerem algum tipo de violência doméstica. A assimetria financeira, longe de ser apenas um dado frio, se converte em tensão dentro do lar. A pressão social sobre a masculinidade tradicional, somada à insegurança econômica, cria um ambiente onde o afeto se mistura com disputas de poder. Em outro extremo, há evidências de que o crescimento econômico pode promover relações mais saudáveis. Uma pesquisa realizada pela Universidade de Cornell indicou que homens com maior estabilidade no emprego são vistos como parceiros mais desejáveis. Isso não apenas facilita a formação de relacionamentos, mas também contribui para vínculos mais duradouros, pois reduz o estresse do cotidiano e permite maior investimento emocional. No universo das plataformas digitais, os dados também revelam verdades incômodas. O aplicativo de relacionamentos OkCupid analisou milhões de interações e descobriu que, entre os fatores que mais influenciam a escolha de um parceiro, estão o nível educacional, profissão e região de moradia, todos profundamente conectados à estrutura econômica. Mesmo num ambiente que prega liberdade de escolha, os padrões de seleção seguem refletindo as divisões de classe e acesso. A economia também impacta as decisões sobre filhos.
De acordo com um estudo da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, países com maior custo de vida e menor suporte estatal à família apresentam taxas de natalidade decrescentes. Casais adiam ou desistem de ter filhos por não enxergarem condições viáveis para criar uma criança. O futuro de uma sociedade, nesse caso, está diretamente atrelado à política econômica vigente. Os efeitos da economia se estendem até a saúde mental dos relacionamentos. Um relatório do Institute for Family Studies demonstrou que níveis elevados de desemprego em uma determinada região estão fortemente associados a maiores taxas de depressão e ansiedade entre casais. Quando a sobrevivência está em risco, o emocional é o primeiro a ser sacrificado, e a frustração, silenciosamente, destrói a base de confiança e cumplicidade. A pandemia de Covid-19 trouxe mais um experimento social forçado. Durante o isolamento, muitos casais foram obrigados a conviver intensamente sob o mesmo teto. A explosão de divórcios registrada após os primeiros meses não foi fruto apenas da convivência excessiva, mas da pressão financeira causada por demissões, fechamento de negócios e incerteza sobre o futuro. A fragilidade econômica desnudou fragilidades emocionais. É importante entender que a economia não é apenas um sistema de produção e consumo. Ela é, essencialmente, o conjunto das condições materiais que permite ou restringe a experiência do afeto. Amar com liberdade exige tempo, recursos, moradia, acesso à saúde e estabilidade emocional. Tudo isso está profundamente entrelaçado à forma como o Estado gere sua política fiscal, como o mercado distribui oportunidades e como a sociedade valoriza ou ignora suas desigualdades estruturais. Olhando para o futuro, há sinais de alerta. A precarização das relações de trabalho, o aumento do custo de vida e o crescimento da desigualdade ameaçam não apenas a economia formal, mas também a possibilidade de relações mais humanas. A solidão urbana, o isolamento digital e o individualismo exacerbado criam uma geração conectada, mas carente. E enquanto muitos culpam a falta de romantismo ou o avanço da tecnologia, talvez o real problema esteja nos alicerces econômicos desiguais que sustentam nossas escolhas afetivas. Concluir que a economia influencia os relacionamentos não é exagero. É reconhecer que por trás de cada decisão amorosa há contextos, pressões e limitações, muitas vezes invisíveis. O amor continua sendo uma força poderosa, mas, como qualquer força, ele precisa de espaço para florescer. E esse espaço se chama dignidade, oportunidade e justiça. Portanto, da próxima vez que alguém disser que o amor é simples, talvez valha lembrar que, no mundo real, amar exige mais que coragem, exige condições. E é exatamente aí, onde coração e bolso se cruzam, que a economia revela seu verdadeiro poder sobre as relações humanas.